Saudações mascaradas, tudo bem? Estamos aqui novamente. O rei está aqui trazendo uma série pra vocês que eu prometi trazer há muito tempo, mas eu não consegui trazer. Estamos aqui, Game História, capítulo 1. O que vocês estão vendo aí é uma série de jogos que eu vou passar pra vocês. No caso, esse aí é o Wolfenstein, é um remake de um jogo muito bom dos anos 90 e início dos 2000, que foi feito em 2009. Esse remake é muito legal, vocês podem procurar no Google. Ou eu vou deixar um balãozinho aqui pra vocês. Aparece o balãozinho. Obrigado. Bom, vocês estão vendo aí basicamente diversos jogos que têm coisas em comum e coisas fora do comum. Primeiramente, eu peguei esse jogo porque o assunto que nós vamos tratar aqui no Game História, da qual a proposta é linkar os games com a história do mundo. Esse jogo aqui é um dos poucos jogos da atualidade que se mata nazista. Existe uma nata de jogos de Segunda Guerra Mundial muito grande, tanto por parte americana quanto por parte russa, mas todos eles favorecem um pouco a visão americana da guerra. Isso porque as grandes empresas são todas americanas. E na maioria das vezes, pelo fato do o Japão ter atacado os Estados Unidos e os Estados Unidos ter usado isso como razão para a entrada na guerra, o que acontece é que todos os jogos americanos você consegue matar japoneses. Não existe um jogo que te faça matar russos, principalmente, ou alemães, sequer alemães, que foi a grande razão da guerra, mas que os Estados Unidos pouco tratam e que é uma coisa que as produtoras ignoram. Eu vou explicar pra vocês por quê. Contando um pouco sobre a história nazista. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu na Segunda Guerra, ou pelo menos acha que sabe, mas ninguém sabe como surgiu o nazismo. O nazismo surgiu, gente, eu vou explicar pra vocês por meio de uma teoria que eu chamo de teoria do Capitão Nascimento. Parece uma coisa meio escrota e um nome meio ridículo, mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso. A teoria do Capitão Nascimento consiste quando a população de algum país começa a perder a crença na liberdade e na democracia para prezar pela segurança. Parece papo de louco, mas é isso que poderia acontecer no Brasil a qualquer momento. Porque se você perceber bem, existe um monte de gente que preferiria que o Capitão Nascimento fosse o presidente do país, por exemplo. Que seria completamente, seria uma ditadura completamente, porque o Capitão Nascimento é segurança, entendeu? É uma figura meio besta que eu tô usando, mas todo momento da história em que se trocou a democracia pela segurança, deu merda. Eu vou citar de exemplo a vocês Napoleão, posso citar para você Luís XV e posso citar para você mais uma vez Adolf Hitler. O que ele fez? Bom, vamos explicar o contexto para que o nazismo surgisse. Basicamente, a Alemanha estava totalmente derrubada por causa do Pacto de Varsóvia, pós Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, como vocês devem saber, e pelo fato da Alemanha ter perdido, ela teve uma série de humilhações para si própria. Ela teve que pagar enormes gastos de guerra para todos os outros países vencedores, no caso a Tríplice Aliança. Não confundir Tríplice Aliança com aliados, viu? A Tríplice Aliança teve todos os seus gastos de guerra pagos pela Alemanha. A Alemanha não podia mais constituir exército, a Alemanha não podia ter indústria bélica, o que destruiu a economia alemã, porque como vocês devem perceber, a maioria das tecnologias que nós temos vem da indústria bélica, como o rádio, por exemplo. Se você usa o seu PlayStation conectado no Wi-Fi e usando Bluetooth, é graças à guerra. Infelizmente é trágico de dizer, mas é graças à tecnologia bélica. E a economia de um país não anda sem indústria bélica, poucos países conseguem. E a Alemanha era muito interligada com isso na época. Então a Alemanha tinha economia devastada, o seu território destruído pela guerra, não tinha maneira de se reconstruir, ainda teve que pegar dinheiro emprestado dos países que colocaram uma doutrina na qual esse país não podia exercer imperialismo sobre ninguém. Ou seja, o país perdeu o dinheiro e as influências, o que é tudo para um país, é economia e diplomacia. Com isso, o povo alemão começou a criar um sentimento de raiva sobre os outros povos europeus. E era só uma questão de tempo, até que se achasse algum culpado ou algum bode expiatório para que a Segunda Guerra fosse travada. Tanto que os países europeus tentaram evitar ao máximo a Segunda Guerra, ignorando alguns dos primeiros contatos com os nazistas. Mas os judeus surgiram, né, como bode expiatório disso aí, na teoria do Hitler, do livro Mein Kampf, que é um livro que é difícil de achar até hoje, apesar de não ser proibido em muitos países, por exemplo no Brasil não é difícil achar a edição desse livro. A primeira é uma edição praticamente milionária, você deve achar no eBay aí pra vender. Se eu achar, eu encontro algum link pra vocês e deixo aí embaixo, tá? É um livro muito legal de se ler, por ver como é que funcionava a história da época. Hitler era uma pessoa muito inteligente, mas a teoria dele é uma grande de uma ideologia.
E quando eu digo por ideologia, eu quero dizer ideologia na concepção mais pura e simples da palavra. É partir de uma grande ideia para sair de uma grande mentira. O Hitler saiu do fato de os judeus terem concentração econômica na Europa e de não terem grandes relações, tanto sociais quanto econômicas, com os outros povos europeus originais da Europa, os nativos europeus. Ele usou isso como pretexto para criar um sentimento de raiva em cima desses judeus que estavam dominando a economia na época e que dominam a economia até hoje. Ele criou uma teoria da conspiração que poderia inclusive ser plausível, que a gente encontra falhas gravíssimas na teoria. Eu não vou aprofundar muito aqui porque eu não quero ser antissemita, já que o YouTube tira isso muito fácil, e que talvez vocês não entendam quando eu quero explicar o lado de Hitler nessa teoria, que realmente ele tinha um pretexto para criar, mas foi uma grande mentira e o que ele fez foi um absurdo completo, sem fundamento. Quando toda a população perdeu a crença na democracia alemã, isto é, ela começou a querer segurança, porque a Alemanha não tinha segurança democrática, não tinha segurança econômica, ninguém aplicava dinheiro, ninguém conseguia votar, era um caos. Então a população queria mesmo, era alguém que transmitisse a sensação de segurança para o país. E foi isso que Hitler fez. O Hitler se posicionou muito bem politicamente, porque ele era uma raposa política. É o que a gente pode chamar de Getúlio Vargas da Alemanha. Não pelas matanças e tal, mas pela articulação política e pela maneira de se comunicar. É fantástico. Além das medidas populistas, né, que é aquilo, fingir que dá as coisas para a população de presente. A pouca liberdade que Hitler dava para os alemães, ele fazia parecer que era presente. Um exemplo, os alemães queriam conquistar o direito de voto trabalhista. Aí o que ele fazia, quando eles estavam prestes a conquistar, ele dava o direito na Constituição, porque ele queria fazer parecer que ele dava presente aos alemães. E isso Getúlio Vargas também usou no Brasil de maneira sensacional, podemos até dizer que o Lula usou um pouco também. Mas vamos lá. Quando a população, então, como ela estava muito insegura e queria segurança, e nas duas concepções da palavra, tanto na autoestima quanto economicamente, foi muito fácil Hitler colocar um pretexto babaca como matar judeu para que o povo alemão inteiro acreditasse, entendeu? O pessoal simplesmente passou a crer naquilo que Hitler falou e a matança começou, né? E aí existe uma coisa que eu vou dizer que é meio polêmica, mas no começo a Europa aplaudiu. Por quê? Porque os judeus, eles estavam um pretexto, fazer uma referência histórica, os judeus estavam começando a voltar para a parte da Palestina, onde eles travam o conflito entre Israel e Palestina lá até hoje. E a Europa estava dando graças a Deus que eles estavam voltando. Então, quando Hitler começou a expulsar os judeus, todo mundo bateu palma, ninguém fez nada. Só quando começaram os crimes contra direitos humanos foi que a coisa começou a ficar feia e a Europa viu que a guerra era iminente. Surgindo o nazismo, então, baseado na teoria do Hitler, começaram as matanças, o povo alemão teve sua autoestima elevadíssima e Hitler conseguiu invadir os primeiros territórios, que foram a parte da Polônia e, se não me engano, parte da Tchecoslováquia. O que aconteceu? O Hitler conseguiu aliar-se com a Itália, que estava com um pretexto muito parecido, que foi humilhada igualmente na Primeira Guerra, mas que era uma potência, não era tão potência assim. Ele era um exército péssimo que não era capaz de conquistar nada. Por sinal, a melhor coisa que eles conquistaram foram pequenas terras ali perto da Tchecoslováquia. Mas o Hitler começou a ser muito agressivo. A primeira coisa que ele fez foi invadir metade da Polônia. Só que essa metade da Polônia que ele invadiu, a Europa não desconfiou muito, porque isso estava na teoria dele como sendo o que ele chamava de espaço vital alemão, ou seja, o espaço que havia sido alemão por direito que ele estava reconquistando. O Hitler não podia ter exército, o Hitler não podia produzir arma. Só que o que ele usou como desculpa foi que ele estava com medo de Stalin, ou seja, o socialismo soviético, partir para cima da Alemanha, o que era totalmente plausível. E foi uma das razões da Europa, da França e da Inglaterra não terem partido para cima de Hitler tão de hora H. Primeiro, que eles estavam muito destruídos ainda da Primeira Guerra, ainda estavam muito abalados. Segundo, que a corrida armamentista não tinha começado. E terceiro, que é o que eles usam como, que é um motivo que ninguém diz, mas que provavelmente é o mais real, o que eles queriam mesmo é que Stalin e Hitler se destruíssem. Eles queriam que o Hitler fosse para cima de Stalin, o Stalin para cima de Hitler, e que acabasse a Alemanha e o socialismo soviético, que eles cagavam de medo de se expandir pela Europa. Bom, chega de falar de história, vamos falar um pouquinho aí sobre o jogo, né? Vocês estão vendo aí o Wolfenstein, todas as armas que eles estão usando são alemãs. Você invade a Alemanha nazista entre 1939 e 42, que foi o auge de Hitler.
Hitler até aí não tinha perdido nenhuma partida ainda. O Hitler perdeu a partida, olha só, parece que o Hitler perdeu partida de COD. O Hitler não tinha perdido nenhuma batalha ainda, melhor dizendo, né? Ele perdeu a primeira batalha na invasão a invasão pela Itália, que os Estados Unidos fez partindo da África, que o Brasil até entrou na história. E agora eu vou entrar sobre por que essa batalha ocorreu. Vocês estão vendo aí um pouquinho sobre o jogo, né? O Wolfenstein. Essa parte aí é a parte que mostra a ficção do jogo, porque esse jogo se baseia muito em fatos históricos, é o tipo de jogo que eu sou apaixonado. Mas ele também apresenta uma carga ficcional muito legal. E o melhor é que essa carga ficcional é incerta, ou seja, ela poderia realmente ter acontecido ou poderia acontecer caso a guerra tivesse mais uns 2 ou 3 anos. Se vocês assistem The History Channel, Discovery Channel, qualquer coisa, vocês veem que os nazistas tinham muitos projetos para coisas como tecnologia importada de OVNIs e aliens, aliens e aliens. Mas a parte real disso tudo é que Hitler realmente tentou fazer umas máquinas de guerra e trabalhar com gases de forma inimaginável. E aí você está vendo um pouco da exploração que Hitler supostamente fazia da natureza para tentar tirar os recursos que pudessem ser usados como vantagem no campo de batalha. Vocês vão ver um gazinho azul que eu vou tacar no cara agora, ó, esse gás. Não sei se é bem um gás, mas eles descobriram que com isso eles conseguem abrir um semi-portal, é uma semidimensão, é uma transição dimensional entre a vida e a morte, basicamente. Vocês estão vendo aí que esse gás deixa os caras meio doido, matei. Aí vocês estão vendo a bandeira e o símbolo do Reich, que é muito bem reproduzido no jogo. E agora eu vou entrar sobre o tema 2. Como Hitler caiu? Como eu disse para vocês, a primeira batalha que ele perdeu foi quando os Estados Unidos subiu da Europa, que eram as últimas colônias francesas ali, Marrocos e tal. Subiu da África para a Europa, dominando a Itália de baixo para cima. Até que o Brasil teve grande participação nessa parte italiana, e não estou sendo sarcástico, o Brasil realmente foi importante. É difícil pensar a Segunda Guerra sem o Brasil, porque ele atuou pouco, mas atuou de forma completamente importante na Batalha do Monte Castelo, dominando o norte da Itália. Mas vamos lá. Se vocês pegarem o mapa aí, vocês vão ver que os Estados Unidos entraram aí pela essa botinha, que é a Itália, entraram por baixo. Foi a primeira batalha que Hitler perdeu. E como vocês sabem, os Estados Unidos usam como justificativa para a entrada na guerra e para lançar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas, veja bem, duas bombas, meio ridículo, mas é um fato importante de agora em diante. Eles usaram como desculpa, o que vocês vão ver nesse jogo aí, é o Medal of Honor Pacific Assault de 2004, eu tenho esse jogo aqui, aliás eu poderia até sorteá-lo, né, eu nem jogo muito, infelizmente ele tinha um multiplayer muito bom, mas ele está desativado, tá, pela Punkbuster, já era Punkbuster esse jogo. Vocês podem ver que ele é meio tosco, as animações são péssimas, o cara vai girar essa espátula, ele vai girar essa espingarda que nem uma espátula de pedreiro, ó, que nem um casulo pafunço de abacaxi. Ó lá, sente só, puxou a baioneta, enfiou no saco, puxou a arma, girou na mão, fez bolinho, rocambole, girou, pegou, tirou onda, taco de beisebol, demi-visão além do alcance, Thundercats, mandou de volta. Os Estados Unidos usaram como pretexto para entrar na guerra essa batalha aí de Pearl Harbor, que foi a invasão japonesa na base do Havaí, que é um território americano, né? É um estado americano, uma subprovíncia. Aí nós temos dois pontos de vista. Os japoneses, eles disseram que invadiram os Estados Unidos por necessidade. Por quê? Porque, tanto como a Inglaterra dominava o Ocidente, o Japão dominava o Oriente. O Japão era realmente a potência econômica do Oriente. E não é como o mundo é hoje, que era globalizado. Existia uma grande diferença entre o Oriente e o Ocidente. Eles não comercializavam nada e eles não se falavam muito. Vamos dizer no coloquial. E eles eram a potência do Oriente. E eles na guerra, eles foram um dos grandes conquistadores. Pouca gente fala porque não convém falar, né? Falar bem de japonês é complicado por causa da economia e tal. Mas os japoneses foram fantásticos guerreiros de guerra, os reis da estratégia. Eles eram conhecidos por não respeitar o código de guerra. Eles iam pra cima, sem se render e tacando avião mesmo. E eles são tipo usar MP5 e MP7 no COD, usar PDW, né? Filha das puta. Vai usando que eu tô de olho aí. Usar Balsimberry, Claymore. Eles eram assim, eles realmente dominavam todos os headquarters, partiam pra cima no Demolition. Usavam os hack mesmo. E
O que eles disseram é que foi necessidade, porque eles dominaram todas as ilhas próximas e dominaram quase metade da China, meu. Que é um território muito grande, como vocês podem ver aí no mapa que eu pedi para vocês pegarem, seus alunos mal comportados. E eles disseram que eles estavam com algumas colônias que eram americanas, que tinham economia americana, e que os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, iam invadir aquelas colônias. Dessa forma, eles justificam dizendo que os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra pela Europa, ele ia entrar pelo lado japonês, ia destruir o Japão. Por isso que eles invadiram Pearl Harbor, que era a base naval mais importante americana, para evitar que o território japonês começasse a ser atacado por eles. Foi uma manobra muito especial. Mas os Estados Unidos chamam isso de traição. Por quê? Porque eles disseram que a conversa diplomática sobre esses territórios estava sendo exercida. O que eles dizem? Eles dizem que o cônsul japonês estava no território americano conversando sobre esses territórios exatamente uma semana antes do ataque a Pearl Harbor, que vocês estão vendo aí dos aviões bombardearem as bases, sem os Estados Unidos estarem na guerra. Só que os americanos alegam que os navios que mandaram os aviões demorariam muito mais de uma semana para chegar na costa americana do jeito que chegaram. Então, mesmo eles mandando um cônsul, eles já tinham mandado antes os aviões para cima dos Estados Unidos, sem que ninguém soubesse e muito menos desconfiasse. Por que não se ataca um país com cônsul lá dentro, ou na véspera da saída do cônsul? Certo? E aí nós temos a justificativa para eles entrarem na guerra, né? Eles usaram isso como pretexto para atacar todo mundo mesmo, partiram para cima, revolucionaram a guerra, né? O conceito de guerra, os americanos. Apesar de não terem um exército muito forte ainda naquela época, no ano seguinte eles tiveram um exército, um dos mais poderosos que o mundo já viu. E entraram ali, destruíram tudo. E agora, eu vou falar um pouco sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que para mim foi um dos maiores atentados à covardia que os Estados Unidos realizaram, que vocês podem ver no filme Zeitgeist, eu vou deixar o link na descrição. É um filme freeware, vocês podem baixar de graça, tá? Não é contra a lei nem nada. Aí eu morri porque eu sou noob. Esse filme ele aborda várias questões sobre uma teoria da conspiração americana que fala sobre o 11 de setembro de uma forma semelhante a que eu vou falar sobre as bombas de Hiroshima. Não tem nada a ver, mas no fundo, a teoria é a mesma. O que acontece? As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram justificadas pelos americanos como matar milhares para não matar milhões. Por quê? Porque a guerra já tinha acabado, a Segunda Guerra Mundial. Só que o Japão não tinha se rendido ainda. E os Estados Unidos falou que se ele entrasse lá com um soldado, ele ia matar todo mundo e o Japão não ia se render. E as bombas foram usadas como uma forma de aplicar medo no Japão para que ele se rendesse. Só que é o seguinte, o Japão se rendeu na primeira bomba, para que mandar a segunda? Aí eu tenho a resposta para vocês. Simples teste. Foi basicamente teste de bomba nuclear, o que eles fizeram, matando milhões de japoneses e afetando até hoje os níveis de radiação daquele lugar. As bombas eram diferentes. Existiu a Fat Man e a Little Boy, que eram bombas... uma delas era uma bomba de plutônio e outra era uma bomba de urânio. E eles testaram essas duas bombas. Eles queriam ver qual era o efeito das duas. Vocês podem ver fotos aí na internet. Eu vou tentar deixar na descrição também, se eu lembrar, por favor, que eu não sou de ferro, né? Eles fizeram isso para teste de bomba nuclear. E a maior razão, que ninguém fala também, mas que é completamente plausível, para esquentar a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria veio logo depois da Segunda Guerra. É uma ilusão dizer que a Guerra Fria não foi uma guerra. Não foi uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Só que os Estados Unidos e a União Soviética patrocinaram todo mundo. Patrocinaram Israel, patrocinaram diversos conflitos contra Irã, Iraque, Afeganistão, patrocinaram Saddam Hussein, patrocinaram Osama Bin Laden, porque eram milícias, eram governos que estavam representando o povo americano e o povo soviético na conquista de território. Porque ou se era capitalista ou se era socialista. O Irã tentou viver separado dos dois e estava se dando bem na economia. Conclusão, patrocinaram um louco do Saddam Hussein para ir lá e destruir o país. Deram força para ele virar ditador do Iraque, né, para invadir o Irã e destruir o Irã. Que aliás eu pretendo falar disso no próximo episódio do Game Story, Guerra Irã-Iraque, é muito interessante. E existiu também o conflito das Coreias, existiu o conflito do Vietnã, que vocês veem aí, que é um absurdo, aliás, porque no Black Ops 1 vocês veem
os vietnamitas usando o quê? AK-47, porque os americanos dizem que quem patrocinou foi a Rússia, mas é uma mentira. Historicamente, os vietnamitas usaram Colts, usaram M4, usaram armas americanas, e os americanos tiveram que matar os vietnamistas com as próprias armas, armados com armas americanas, o que ninguém mostra, porque eles jogam de AK-47 no Black Ops 1. Esquisito, né? Pois é, então. Pega fotos aí da Guerra do Vietnã pra você ver como é que era. Vê se eles estavam. Os Vietcong estavam todos lá de AK-47 ou se eles estavam de Colt na mão. Né? Esperteza, ó. Tô de olho, hein, Estados Unidos, tô de olho. Bom, eles quiseram mandar as bombas pra dar um gostinho de Guerra Fria, pra botar medo na União Soviética, pra chegar na União Soviética e falar: olha, eu tenho bomba nuclear, você não tem. Porque já tava com cara de Guerra Fria. A Guerra Fria começou quando existiu a competição para ver quem entrava primeiro dentro de Berlim para matar Hitler. E isso foi muito bem mostrado no Call of Duty 5, porque quem entrou primeiro e pegou as cinzas de Hitler que havia se queimado foram os soviéticos e não foram os Estados Unidos, como diz a crença popular. E é isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio dessa série Game História. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima nós vamos ter participação do Luan. E tchau!